E fala, meus queridos, a paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia, hein? Nossa, eu transformei um dia tão fácil, tão simples, em um pregão com prejuízo. Filipão aqui já revisou todo o dia, tá? E eu errei feio hoje. Mas vou te mostrar tudo aqui, vou te explicar. Foi um stopzinho, de certa forma, até curto, tá? Bem bestinha, bem curto, mas não deixa de ser um stop. Era um pregão que hoje era pra fazer, talvez, a grana aí de sustentar toda a semana, considerando até mesmo o resultado de ontem, mas infelizmente eu acabei indo de arrasta. Nossa, de um pregão, vou ser bem sincero, eu achei que o pregão foi bem fácil e simples pra conseguir extrair resultado. Vou te explicar tudo, fica comigo até o final desse vídeo, não deixe de se esquecer, tá? Coloca seu like aqui, cara, é rapidinho, só clica aqui, dá uma moral pra gente, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. E se você quiser aprender, começar a caminhar com a gente, andar junto com a gente aí diariamente, operando Kendo a Kendo, movimento a movimento, preenche o formulário na descrição desse vídeo, cara. Você vai aprender muito, você vai aplicar conceitos que talvez você ainda não sabe, mas são extremamente necessários para a sua evolução, beleza? Eu vou mostrar aqui rapidamente, né, as minhas referências do pregão. Quando eu começo a operar lá com o pessoal da sala, eu explico algumas coisas, eu mostro alguns cenários e assim, é muito fácil, tá, a gente questionar o resultado pronto quando você consegue um resultado diferente. E eu me questionei hoje bastante sobre a movimentação que o mercado tinha entregado. Por quê? Porque eu não consegui pegar a compra na abertura, até mesmo que eu não espero a primeira vela fechar. Eu vi o pessoal que teve gente que comprou aqui esse movimento, acreditando nesse rompimento, nessa expansão de caixote aqui, ó, do mercado. Ficou no detalhe que ele não toca no alvo, tá? A gente até conversou isso lá na sala hoje. Mas, sendo bem sincero, cara, que pregão fácil dentro do que eu executo. E eu vacilei de uma forma tão juvenil, mas poxa vida. E não vou dizer se isso é ruim, negativo ou não, mas o pessoal lá acertou o trade e eu fiquei chupando o dedo, porque eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Eu tentei executar algo que eu não costumo executar. Deixa eu apagar tudo aqui, nem vou falar de ontem, né? O mercado já abriu invertendo. Até falei com o pessoal lá, ó, tinha uma possibilidade de compra aqui no candle de abertura, porque era uma possibilidade de IFVG. Só que eu não entro no candle de abertura, tá? Eu prefiro esperar o movimento do candle de abertura, os primeiros 5 minutos. Fecharam os 5 primeiros minutos, aí Filipão começa a trabalhar. Aí Filipão começa a buscar oportunidades. Dito isso, o mercado foi em linha reta, não tinha nem muito o que fazer. Até conversei com um aluno agora na parte da tarde, ele mandou uma mensagem perguntando por que não valeu essas operações de compra nesse contexto aqui. Foi o que eu falei ontem com vocês, tá? Para um movimento de alta acontecer, o mercado precisa manipular um fundo. Cadê a manipulação de fundo? Para um movimento de queda acontecer, o mercado precisa manipular um topo. E para mim, essa vela aqui do mercado à vista, vou considerar somente o do minuto, tá? 10,2 é um candle de exaustão. O mercado foi lá, limpou todo mundo que estava sustentando e acreditando em compra e acabou devolvendo. Mas deixa eu te mostrar aqui. Qual que foi a minha tomada de decisão errada no pregão de hoje, tá? Exatamente aqui. Cara, o mercado tava subindo. Eu falei com o pessoal, ó, isso aqui pra mim tá com uma carinha de liquidez interna. Ou seja, o mercado tem talvez um espaço para continuar subindo. E aí, vendo isso daqui, eu vou comprar esse índice, né? Eu vou esperar uma oportunidade para comprar. Eu vi aqui, cara, eu marquei esse FVG aqui, ó. Eu falei, eu vou comprar esse FVG se o mercado confirmar o rompimento. Porque aqui pra mim vai ser uma oportunidade extremamente saudável. Aí, o que eu fiz? Falei, olha só, olha o pivôzinho que ele armou aqui, ó, isso aqui tá com a carinha também de liquidez, ó, pra voltar, pra ficar bonitinho na hora que ele confirma. Na hora que ele fez esse candle de 9,21, eu falei, vixe, isso aqui é um golfo. Nossa, não prestei atenção, o mercado tá querendo romper. Vou comprar. Mas por que eu vou comprar topo? Me ajuda aí, Filipão. Por que eu vou comprar aqui? A minha ordem, querido, estava lá perfeitamente posicionada aqui. E eu estava com esse trade extremamente encaixado, com um stop extremamente curto e com uma operação de amplitude
desse caixote aqui. Eu só simplesmente fiz isso, eu falei, opa, meu alvo é exatamente essa máxima aqui. Por quê? Porque é onde o mercado tende a ir, replicando caixinha, entregando um belíssimo movimento. Não sei se eu seguraria até aqui, tá? Porque antes do mercado chegar lá, ele entregou aqui, deixa eu ver, 890 pontos, tá? E aí o alvo técnico aqui era 1120. Então assim, o que eu falei? Nossa, na hora que eu fiz, eu falei, vixe, nossa, eu vou comprar essa vela de engolfo. Então eu vou comprar esse índice aqui e tudo bem. E eu fui lá e tirei minha ordem daqui de baixo. Eu estava com a ordem posicionada, stop, tudo ok. E aí eu acabei fazendo essa besteira. Tirei a minha ordem, tomei esse stop e eu não consegui fazer mais nada, tá? O preço acabou indo. Aí o pessoal que estava mais atento do que eu não prestou atenção que eu comprei, ou até prestaram atenção e não executaram essa operação, abre aspas, errada da minha parte. O preço simplesmente me beijou no stop, fechou a vela disso que me estopou, já virou a próxima, indo, avançando, e o mercado estourando esse movimento para cima. E Filipão ficou como? Filipão ficou chupando o dedo, olhando todo esse movimento aqui, ó, tradezinho perfeito, tranquilo aqui, pouco mais de 800 pontos na primeira movimentação. Se, claro, não dá para pegar esse movimento completo aqui, porque obviamente essa vela aqui foi absurdamente estranha, né, na abertura do mercado à vista. Foram 1.700 pontos ali, o preço acabou voltando e eu acabei perdendo esse trade, não consegui executar nenhuma oportunidade, tá? E aí fiquei só olhando e chorando. Aí não mostrei pro pessoal, muitos já tinham vazado e eu acabei ficando lá esperando. Olha, eu vou tentar pegar uma oportunidade de correção, porque isso aqui tá com cara de deriva. Deriva no topo, o mercado vai reverter, então eu vou tentar vender. Cadê a venda? O preço foi, trabalhou de forma agressiva com essa deriva aqui e trabalhou também de forma interna com essa derivazinha aqui, ó, minúscula. Cara, isso daqui é oportunidade. Isso daqui é, olha ele falhando o topo dela. Onde que você venderia, Filipão? Essa é a questão. Tem quem vende rompimento, eu não gosto, tá? Mas isso aí é uma questão particular. Eu até esperei aqui esse micro e FVG, porque FVG que rompe estrutura de máxima ou mínima e não dá continuidade, que foi o caso aqui, rompeu essa estrutura de topinho, não deu continuidade, inverteu, eu vou buscar como ele na ponta vendedora, na contramão. Ele não voltou para me executar. Aí eu falei assim, nossa, aqui tem uma LT, se ele testar nas costas da LT eu vou vender, mas ele precisa tocar nas costas da LT, porque eu não quero colocar um stop às cegas e ver o mercado voltar a me tirar e depois cair, porque eu já tomei um stopzinho mesmo, que curtinho, mas eu tô negativo. O preço ficou sambando, brigou aqui por 1, 2, 3, 4 minutos, ou seja, você não vendeu? Não, não vendo assim, tá? A minha expectativa era ele testar aqui nas costas da LT, e aí eu tentaria vender no clique, a mercado, no fechamento de uma vela. Por que você não vendeu o fechamento dessa vela aqui de 10,24? Cara, depois que o mercado tá pronto, fica tudo muito simples, tá? E aí o preço veio simplesmente em queda. Até falei com o pessoal, o FVG não vale por causa dessa movimentação aqui agressiva de preço, falhando continuidade, então nossa expectativa é manipular a mínima do dia. E aí foi dito e feito, o mercado caiu e aí eu chorei. Chorei porque eu infelizmente saí de stop num pregão hoje que daria para ter feito um resultado simples, cara. Simples e objetivo. Felipe, eu vou usar aqui a LT. Era mais ou menos isso que eu queria aqui, tá? Essa LT aqui, ó, era esse movimento que eu queria lá em cima. Ele rompe, ele volta nas costas. Aqui você tem a confluência, né, de uma basezinha da troca de própria polaridade aqui da mínima do dia. Ou seja, já tinha uma referência interessante para tentar trabalhar aqui. Aqui. Tem um rompimento aqui, mas esse rompimento não é o melhor dos mundos, tá? Até mesmo porque o preço voltou nas costas ali, tá falhando, tá travando nesse fundinho aqui, tá? Então eu esperaria algo mais interessante para a abertura de amanhã. Lembrando, super quarta, tá? Super quarta é o nosso dia ali de fazer história. Então amanhã eu tenho que fazer história porque eu preciso tirar esse prejuízo besta que eu levei hoje. E besta, tá? Besta. Erradicíssimo. Então nem vou inventar muita estrutura aqui, porque o preço tá bem feinho aqui, tá? Foi um pregão de quase 4 mil pontos. Subiu e devolveu. Acompanharia sim, tá? Essa LT aqui, porque se você observar, considerando o pregão
deste dia aqui e levando, o preço travou exatamente. Então, do mesmo modo, tá? Agressivo rompimento, reteste nas costas, segue a ponta vendedora. Estrutura de alta com micromovimento que valide continuação é take na compra sem vergonha e vai embora, queridão. Então, assim, prestem atenção, tá? Meu melhor trade, talvez, para essa compra, até um trade de continuidade, seria se ele falhasse a venda nesse FVG e transformasse ele em IFVG. Aí seria perfeito essa venda, essa compra aqui, assim, tá? Então tá aí, observa. O que o índice fez, o dólar fez o oposto. O dólar só manipulou esse fundo e acabou acelerando, tá? Repito, mesma coisa que eu falei ontem. Dia difícil de trabalhar no dólar, por quê? Ele simplesmente foi embora. Quando o preço vai em linha reta para um único lado, ou você já está posicionado, ou você vai ter que pagar um preço ruim. Se você olha a mínima máxima de ontem, tem exato correção nos 50%, somado liquidez consumida nesse fundinho deixado. Então o preço já fez como se fosse na abertura um fecha fora, fecha dentro. Eu operei muito tempo fecha fora, fecha dentro. Essa daqui seria uma oportunidade de compra no fechamento da primeira vela do dia. Por quê? Porque além de ter manipulado, confirmou correção nos 50%, uma estrutura que se fechou ontem em alta. Você tinha a própria LT aqui, tá? O que seria mais interessante, Felipe, eu fazer? Claro que o romper dessa LT, tá? Porque até acabei de explicar uma coisa no índice, eu não posso ser contraditório só porque nesse caso aqui a operação foi diferente, tá? Como assim? Entenda o que aconteceu aqui, ó. Se eu pego essa operação e compro aqui, o mercado toca na LT e volta, aí eu teria que estar falando, não, mas eu tinha que estar vendendo, não era não? Então, você tem que entender o contexto como um todo. Por isso que as nossas referências técnicas aqui, elas precisam de interesse, mas contexto. Eu tenho a minha forma de executar, mas o contexto está coerente com isso? Sim, ótimo, executo. Não, sustento, aguardo e espero. O que eu faria aqui? Para mim eu não faço esse tipo de operação, tá? Isso aqui era só um fecha fora, fecha dentro, que foi uma estratégia já usada em algum momento aí por mim. Segundo, olha só, se eu quero fazer uma oportunidade de compra, para mim o interessante do dia seria considerar essa referência aqui da mínima da primeira vela, a estrutura que eu quero operar, o rompimento da máxima do dia, ou até mesmo nesse pivô, e o mercado manipular essa mínimazinha aqui, que foi o que não aconteceu. O mercado simplesmente foi embora. Ou você, eu comprei rompimento, troca de polaridade. Tudo bem, cara, eu não sou esse operador, mas se você conseguiu explorar essa oportunidade, você fez um baita trade aí, o mercado foi direcional, foi lindo, e você fez história. E para amanhã, Felipe, o dólar tá bem feio aqui pra gente marcar alguma coisa, né? Porque assim, minha estrutura de forma simplista é mínima e máxima. O preço deixou exatamente na mínima aqui, exatamente nos 50%, uma região de liquidez. Então se aqui deixou uma região de liquidez, o que eu vou observar? Manipulação para continuar. Felipe, isso aqui é uma base como um todo? Mas mais ou menos, eu esperaria uma microestrutura dentro dessa região para sustentar essa alta. Felipe, esse FVG aqui na reversão do topo, o que eu tenho que fazer? Observar ele, obviamente, o preço falhar a continuidade, ou até mesmo manipular esse topinho aqui, ó, você vai sustentar o FVG aqui 100% para trabalhar nessa ponta vendedora. A simplicidade garante os melhores resultados, tá? Eu não vou ficar inventando estrutura, explicação maluca aqui pra ficar... Não, cara, não faz nessa onda não, porque você mais se estabana do que você aprende com esse cenário, beleza? Fiquem com esse ensinamento do pregão de hoje, não cometam o erro que eu cometi hoje de vacilar tão... tudo bem, amanhã repetir o que tem dado certo, ignorar o que eu fiz de errado, aprender com os erros, levantar a cabeça e fazer história. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!